Olá, queridos e queridas, você menino, menina, moço e moça, que alegria, né? Toda semana, 10 minutinhos de Bíblia, Deus tem proporcionado para nós este tempo, é um tempo que devemos validar na nossa vida, porque afinal de contas são 10 minutos de Bíblia e o que nós tratamos é da palavra de Deus e o intuito é bom, é abençoar as famílias, abençoar as pessoas, levar até o lar, até o coração de cada pessoa, a palavra de Deus. Portanto, eu me alegro de estar com você e te agradeço por ter aberto teu coração, teus ouvidos, tua atenção, né, a sua família, para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós temos um tema, como é toda semana, e o tema hoje é o seguinte: ainda que reticências. Ainda que reticências. Então, nós vamos desenvolver em poucos minutos aquilo que está no meu coração e que eu creio que é de Deus para abençoar a minha e a sua vida nesses 10 minutinhos de Bíblia, nessa reflexão que é relevante para mim, para você e para a sua família. O texto que eu quero compartilhar hoje está em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Diz assim a Escritura no versículo de número 1. O rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados. 60 côvados na metragem nossa, 26 metros e 40 de altura. Olha só que escultura, que imagem de escultura, que Deus que tinha o Nabucodonosor. Um Deus grande, né? Um Deus grande, 26 metros e 40, 60 côvados de altura e 6 de largura, 6 metros de largura, que dá 2 metros e 64 mais ou menos. O côvado da Bíblia, tirado do grego, é a medida do cotovelo, aqui do cotovelo, até a ponta do dedo médio. Então, tem uma variação aí, né? Pode dar uma diferencinha, né, nessa medida de 1 centímetro, entre 44 e 45 centímetros. Esse é o padrão. Mas isso não importa muito, né? 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos por côvado. O importante é a gente ter aqui uma noção. 26 metros e 40 de altura por 2 metros e 64 de largura. Era um Deus grande, né? Como hoje a gente vai em algumas cidades por aí, ou lugares, e a gente vê deuses construídos por mãos de homens, esculturas feitas de barro, de pedra, de ouro, de lata, de um monte de coisa. São grandes, mas pequenos no poder, né? Pequeno no poder, porque só há um Deus que é grande, só há um Deus que é poderoso, que é o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, e é aquele que criou a mim e você, e compartilhou comigo, com você, o respirar, o fôlego de vida. Bora para a leitura, bora continuar aqui? Então, ele levantou no campo de Durã esta estátua, este Deus, né, de Nabucodonosor, na província da Babilônia. Está escrito na palavra de Deus, o versículo 6, né, aqui de Daniel 3, diz assim, ó: qualquer que não prostrar e adorar, disse Nabucodonosor, o rei, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Olha isso, hein? Uma fornalha de fogo ardente. Quem não adorasse, quem não se prostrasse diante da escultura, da imagem do Deus de Nabucodonosor, teria como consequência a morte numa fornalha ardente. Ardente. Olha só, o versículo de número 8. No mesmo instante, eu estou pulando alguns versículos aqui, porque senão a leitura fica muito longa, como é 10 minutinhos, eu preciso resumir a leitura. Mas você pode acompanhar essa leitura lá no capítulo 3 de Daniel, na íntegra, que é uma grande bênção. Então, o versículo 8 diz assim, ó: no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Versículo 10. Tu, ó rei, disseram ele, tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita, do foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Versículo 11. E qualquer que não prostrasse
e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 12. Há uns homens aí, disseram eles ao rei, há uns homens aí, judeus, que tu mesmo constituíste, né, sobre os negócios da província da Babilônia, sendo eles Sadraque, o Ananias, Mesaque, o Misael e Abednego, o Zacarias, porque eles vieram, esses judeus, com seus nomes originais, e lá eles receberam um novo nome, por isso Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele diz assim, estes homens não servem e nem se prostram para adorar a imagem de ouro. Eles não estão adorando, não estão se prostrando diante da imagem que você criou, rei, que você estabeleceu. Versículo 13. Então, Nabucodonosor, o rei, mandou chamar os 3 jovens judeus que eram tementes a Deus, que amavam a Deus. Olha só, o rei, ele ordenou para atar os 3, amarrar os 3 e aquecer no último grau o calor da fornalha. Eles iriam ser lançados na fornalha, como foram. Aquecer sobremaneira, no grau mais elevado, né? E eles foram, então, lançados na fornalha de fogo ardente para ser consumidos, mortos e não sobrar nem os ossos. Virar pó. Esta foi a lei estabelecida pelo rei, e o rei estava cumprindo a sua lei, porque esses 3 homens jovens de Deus, tementes a Deus, reverentes e obedientes a Deus, não se prostraram, não se curvaram diante do rei para adorar a imagem de escultura feita por mãos de homens, feita de barro, de ouro, de prata, de lata, enfim, etc. e tal. Agora observe comigo o versículo de número 25. Disse o rei, estou vendo 4 homens, ele olha para dentro da fornalha, e ele diz, estou vendo 4 homens soltos. Veja só, ele mandou atar os 3 jovens, estavam amarrados. Só que depois que eles são lançados na fornalha, o rei olha com as autoridades que ali estavam, porque para eles era prazeroso, né, ver os homens de Deus sendo castigados. Então, ele olha e não vê 3, vê 4, e pior, soltos. Estavam todos soltos. E diz o texto que eles andavam passeando dentro do fogo, passeando, rodando, circulando os 4 dentro do fogo. Está escrito na Bíblia. Sem nenhum dano, diz a Escritura. E o aspecto do 4º homem era semelhante a um filho de Deus. Eles entendiam de deuses, né? Eles criavam deuses, criavam os filhos de Deus, a família dos deuses. Então, ele entendia como um dos filhos de deuses, filho de Deus, caminhando junto com os 3 jovens na fornalha, passeando, como se estivesse na beira-mar, como se estivesse na praia. Olha que coisa fantástica isso, queridos. Está escrito na Bíblia. O versículo 26 e o 27 diz assim, o rei, com todas as autoridades presentes, viram o que estava acontecendo e ordenou que os 3 jovens saíssem da fornalha. E quando eles saíram da fornalha, está escrito, e viram que não foram chamuscados os cabelos, nem os seus mantos, nem tinham cheiro de fogo. Eu queimo às vezes aqui em casa, né, no rancho, algum resto de mato, alguma coisinha, e depois quando eu entro para dentro, tá aquele cheiro na roupa, né, no cabelo, no corpo, o cheiro de mato queimado. É isso que ele está dizendo. Não tinha cheiro no cabelo, não tinha cheiro na roupa, nos seus mantos, não tinha cheiro de fogo. Que coisa, quando Deus faz as coisas, Deus faz completo. Deus é maravilhoso. Deus estava lá na fornalha, esse 4º homem era Deus que estava lá com ele, Jesus, Espírito Santo, junto com esses jovens, Deus honrando eles no meio do fogo, passando pelo fogo e o fogo não queimava. Que coisa tremenda, que coisa fantástica. Agora, uma observação importante aqui no versículo 17 e 18. Veja o que diz o versículo 17 e 18. Esses jovens
lá atrás, falaram essas palavras. Olha só que coisa linda. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Essas foram as palavras dos 3 jovens, antes de ser lançado na fornalha. Se o Deus que eu sirvo, se o Deus que servimos, que é um Deus vivo, se ele quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha que coisa linda. Se não, ainda que não, olha aqui o tema, ainda que não o que, pastor? Reticências eu falei no começo, lembra? Olha aqui a resposta. Se não, ainda que não, ele queira nos livrar, nos salvar do fogo ardente, fica sabendo, Senhor, ó rei, diz ele, que não serviremos a teus deuses. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus, ainda que Deus não nos livre, ainda que Deus permita que sejamos queimados. Viu, rei Nabucodonosor? Não serviremos ao teu Deus, disse os 3 jovens. Que coisa maravilhosa, né? Ainda que não. Veja que eles disseram que adorariam só ao Deus dele. Quer dizer, eles estavam aqui afirmando o mandamento: adorarás só o Senhor teu Deus. A imagem de ouro que o Senhor levantou não receberá a nossa atenção, a nossa devoção, rei. Nós adoramos ao Deus vivo, ao Deus eterno. Eles estavam praticando, eles estavam obedecendo um dos mandamentos: adorarás só ao Senhor teu Deus. Eles se lembraram. Como é bom lembrar da palavra. Como é bom guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor, para desenvolver e praticar a palavra de Deus. É que era o que esses jovens estavam fazendo, pondo em prática. Quando teve a oportunidade, começaram a colocar em prática, então, a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos, adorando e obedecendo ao Senhor Deus. Ainda que ele não o faça, continuaremos fiéis ao Senhor. Isso aqui, queridos, essa escritura, esse acontecimento nos ensina o quê? Nos ensina sobre fé, nos ensina sobre confiança. Fé e confiança inabalável. Ainda que algumas coisas não aconteçam na nossa vida, podemos nos agarrar firmemente em Deus. É o que eles fizeram, se agarrar firmemente em Deus, porque Ele está conosco em cada momento terrível de provação. Então esses jovens experimentaram, se agarraram em Deus pela fé, pela confiança. E este ato, esta atitude, esta disciplina, esta obediência trouxe Deus para dentro da fornalha. Olha que coisa linda. Esta é a grande lição. Esse é o centro do ensinamento. Esse é o foco. Quer dizer, eu me agarro a Deus, eu obedeço a Deus, eu pratico Deus na minha vida. Aonde eu estiver, Deus vai estar comigo. Deus entrou para dentro da fornalha e livrou aqueles jovens de serem queimados, e nem cheiro de queimadura e nem cheiro de fumaça eles tinham, diz a Escritura e a palavra de Deus. Queridos, o que eu aprendo aqui é que o importante não é o resultado final, mas o importante é Deus estar conosco. O importante das coisas não é o resultado final. As pessoas fazem as coisas buscando resultados e o resultado final, mas isso não é o mais importante. O mais importante na vida é Deus estar conosco. Esta é a grande lição. O mais importante é Deus estar conosco, né? Que coisa linda. Isso vai contra muitos princípios. Isso vai contra muitos ensinamentos. Isso vai contra muitas coisas que estão acontecendo hoje. Gente, se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Se Deus fizer, Deus não é Deus. Se Deus não fizer, então não sei o quê. Vai contra esses princípios. A palavra de Deus nos confronta. O importante não é o resultado final. O importante é Deus estar conosco nos problemas, nas lutas, no fogo, em todos os lugares de adversidade. Isso é importante. O resultado final,
O importante é estar com Deus, porque estando vivos estaremos com Ele, não estando, Ele está conosco, e não estando vivos estaremos com Ele. Isso disse Paulo. O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Então, eu quero com você orar sobre esta escritura, sobre esta palavra. Pai querido, eu oro nesta hora com este querido, com esta querida, o menino, a menina, o moço, a moça, a família, para que o Espírito Santo se manifeste. Querido Deus, o Senhor nos amou e o Senhor nos ama, isto é fato, isto é real, ninguém pode negar. E eu oro ao Senhor, meu Pai, com meu coração quebrantado e aberto, pedindo ao Senhor, meu Pai, que, por favor, tenha misericórdia de todos nós, tem compaixão. Aliás, o Senhor já teve misericórdia e já teve compaixão. Mas a oração neste momento é dentro dessa escritura, desta palavra, deste ensinamento, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê fé, Senhor, fé inabalável. Fé inabalável, nos dê força, nos dê esperança a cada dia, a cada momento, a cada mês, a cada ano, não importando as circunstâncias. Não importa, Senhor, as circunstâncias. Desejamos, estamos desejosos de ser cheios de fé, da tua graça, da tua direção, da tua unção, para viver a tua palavra em obediência ao Senhor, independente das circunstâncias, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Se gostou desse vídeo, compartilhe, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário, seu pedido de oração. Deus abençoe você. Amo você e sua família em Jesus. Maravilha, Jesus!